Não! Ai, cara, que foi, mano? O gordinho tá fumado. Quem tá fumado? Gojinho. Gojinho? Aqui, ó. Gojinho não, Gojinho é do bem, pô. Ô, mãe! A mãe tem que saber disso. Não! Ô, mãe, o Gojinho tá fumado. Mãe, você tá doente? Abre essa porra! Ai, abre, filha da... Eu sei, mãe, ele se tranca... Ô, mãe, o Gojinho, mãe. Abre aqui, Valentina. Sou eu não, é o Gojinho. Los picas, mano. Fica na sua cara, pra te ver. E esse óculos de doente aí tá assustando até o cachorro, mãe. labirintite. Eu tenho labirintite. A Xuxa! Petista. Oi? Aqui. A Xuxa fez um filme, sabia? A Xuxa fez um filme. Da fada. A fada da Xuxa, ela É pica? fada que foi o filme da Xuxa, Valentina, ou não? Exatamente. Hã? Dia 26, FNAF, convidando todos meus Comprei amigos. meia máscara de... Valentina, toma, Eu não tenho amigos. Valentina. Ai, meu Deus. Eu tenho labirintite.